Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Não é sempre que um pregador pode dizer isso. Deus está falando através dele. Não é sempre que um pregador pode dizer isso. Aqui está um homem tão falho quanto qualquer um outro. É como eu estava dizendo para os irmãos, às vezes Deus consegue misturar as suas palavras com as palavras do pregador. E aí Deus fala com a gente. Deus fala com o povo desse jeito. E Ele está dizendo aqui, escutai, povo meu, a minha lei. Deus falando através dele. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Deus tem coisas antigas e novas para nos dizer. Versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, porque às vezes a gente ouve, mas não aprende. Mas o salmista está dizendo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui é um salmo solene, irmãos, de alguma coisa que está sendo trazido à memória da história de um Deus fiel, de um Deus bom, de um Deus que, apesar de toda essa maldade manifestada no caminho e no deserto por 40 anos, Deus teve a paciência, o amor e o compromisso com a sua palavra para cumpri-la. Uma palavra, uma promessa feita há 480 anos, praticamente, depois de prometida a Abraão, que haveria de trazer o seu povo para a terra prometida, e apesar de todos os percalços, rebeliões, levantes contra a vontade de Deus, Deus ainda os conduziu, e um outro salmo diz que com alegria. Imagina, irmãos, conduzir uma população que a gente pode calcular o dobro da população de Campo Grande. Campo Grande deve ter perto de 1 milhão de habitantes hoje. Aqui, só de soldados tinha 603.500 soldados, fora as mulheres e as crianças, de 20 anos para cima. Então, é bem possível que essa população fosse aí talvez 2 vezes a população de Campo Grande. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe, parece que Moisés está conduzindo uma igreja como a nossa, 400, 500, 600 pessoas. Mas, na verdade, irmãos,
aproximadamente 1.800.000 1.800.000 pessoas sendo conduzidas no deserto. Imagina, irmãos, imagina a paciência de Deus para aturar aquela gente ruim. Para aturar aquela gente ruim. E hoje, neste salmo, estamos vendo o salmista rememorando isso e fazendo um apelo da parte de Deus para essa gente que, apesar de toda essa experiência passada, uma história, porque entre a época deste salmo e a saída do povo do Egito, devia ter mais ou menos, talvez 1.000 anos, mais ou menos isso, 800 a 1.000 anos depois, aquela gente parece que não havia mudado ainda, plantado num lugar que conforme Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel, cidades prontas, plantações prontas, tudo isso à sua volta, mas nem isso foi capaz de mudar. Irmãos, e esse fato que o salmista está trazendo para nós não estamos falando aqui dos judeus. O nosso assunto hoje não são os judeus, estamos lembrando exemplos. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos diz que as coisas que foram escritas para aviso nosso, para que pela paciência das Escrituras tenhamos esperança. 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros 5 versículos, também vão dizer que tudo aquilo que aconteceu, que Deus fez para aquele povo, e da forma com que esse povo respondeu a Deus. A Bíblia diz que, apesar de tudo isso, irmãos, passaram o Mar Vermelho, foram batizados na nuvem e no mar, beberam da pedra espiritual, comeram o maná, o pão dos anjos, como a Bíblia diz em outro lugar, o pão dos poderosos, o pão do céu. Imagina, irmãos, pão para 2 milhões de pessoas. Imagine codornizes, carne fresca, carne de primeira. Imagine beber água no deserto, a fartar-se. E apesar de tudo isso, 1 Coríntios capítulo 10, você pode ler depois, diz que Deus não se agradou da maioria deles. E daqueles 603.500 pessoas contadas como o exército, apenas 2 pessoas atravessaram o Jordão. Então, esse salmo nos traz uma lembrança solene. E a gente conhece uma frase de um filósofo muito antigo que está sendo repetida aí diariamente. Diz que o povo que não conhece a sua história está arriscado a repetir os mesmos erros. Portanto, este salmo é um alerta para nós, para quem, conforme diz as Escrituras, está chegando os últimos tempos. E relembra para nós, tanto aqui como em outras partes, quando lemos 1 Coríntios capítulo 11, aquele texto das ceias, que estamos lendo sempre, mês a mês, fazem isto em memória de mim. Temos que lembrar alguma coisa do passado, onde estamos, onde chegamos e por quê.
Por que é que estamos aqui? Porque alguma coisa grande, tremendamente maravilhosa foi feita ao nosso favor. Então, queridos, no mesmo capítulo 11, lá pelo final do capítulo, está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Significa fazer uma retrospectiva da sua vida, fazer um inventário. E isso a gente tem que fazer todo dia, irmãos. Todo dia temos que fazer esse inventário, fazer um balanço. Será que estamos melhorando? Eu me lembro, no princípio da minha fé, ouvi uma história, eu não sei se era apenas uma ilustração ou era verdade mesmo. Diz que um rapaz muito perdido, converteu-se. E quando ele começou a conhecer o Evangelho, ele viu que ele estava muito comprometido com a vida que ele vinha vivendo. Imagina uma pessoa viver 30 anos, 20, 30 anos, longe do Evangelho, não levando em conta nada, a sua consciência, nem a ideia de Deus, da eternidade, nada disso. E um dia ele descobre que ele está errado. E diz que cada vez que ele ia à igreja, fazia anotações das coisas que ele precisava corrigir na sua vida, precisava banir da sua vida. Anotava no caderno e no final de cada dia ele fazia um balanço, o que é que ele tinha conseguido vencer, superar. Queridos, conosco também não pode ser diferente. A gente tem que fazer um balanço. A Bíblia diz, por exemplo, para nós, Filipenses 1:6, dizendo que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E depois, na sequência do versículo desse capítulo 1, versículo 6 de Filipenses em diante, vai mostrar para a gente como é que a gente pode avaliar se estamos crescendo na fé, se estamos melhorando. Porque estar na igreja não representa tudo, irmãos. É bom, é necessário que a gente esteja aqui. É necessário para juntos somos edificados, somos fortalecidos, somos perdoados, somos consolados, somos ajudados. A comunhão, o Evangelho nos chama a comunhão. É preciso, não existe essa história de crente desigrejado, isso não existe. E a igreja em si, o significado de igreja é de um conjunto de pessoas chamadas. É preciso estar junto. É preciso sentir necessidade de estar na igreja. Esses dias para mim tem sido bastante difícil, porque eu estou vivendo das receitas que eu passei para muita gente. Hoje minha esposa não está podendo vir à igreja. Eu não posso deixar que alguém... Hoje tenho uma filha lá com ela, por isso estou aqui. Mas eu não posso deixá-la sozinha, não tenho coração para isso. Não tenho coração para isso. Vir à igreja e deixar minha esposa sozinha em casa, não dá. Porque é necessário estar na igreja. Se alguém não sente desejo, não sente falta da igreja, parece que não faz parte da igreja. Então nós somos chamados à comunhão, e aqui nós somos confrontados. Somos confrontados. Eu me lembro agora do meu professor de homilética, lá pelos anos 80, quando fiz seminário. Ele dizia que o pregador só consegue resultados se alguém da igreja sai preocupado com a palavra que ouviu. Se a pessoa vai daqui, eu escuto o pregador, ouve a palavra, ou ele está e não sai daqui preocupado com alguma coisa, ou ele está muito bem, ou está insensível espiritualmente.
ou o pregador, ou a palavra, não lhe atingiu. Porque é preciso que a gente se deixe atingir pela palavra. Porque precisa ser exposto à palavra. Porque quando ouvimos aqui a preocupação do salmista dizendo: ouve, povo meu, Deus está lhe falando. Diz o primeiro versículo assim: escutai, povo meu, a minha lei. Não é sugestão. O profeta não está dando uma sugestão para você. A palavra não está dizendo para você, está dando sugestão, está mandando. Está mandando. Escutai é uma ordem. Sabe que os judeus, eles têm uma récita, um decoreba, que são textos bíblicos que eles chamam de Shema. Shema quer dizer escutar, escutai. Chamar é o verbo hebraico para escutar. O Shema é uma récita, é um texto decorado que eles têm para manter a sua confissão de fé. E era muito necessário isso, especialmente nos tempos bíblicos, onde não havia lei para todo mundo, não havia Bíblia para as pessoas lerem, poucos os que sabiam ler. Então, a transmissão da palavra de Deus tinha que ser oralmente, e por isso precisava manter textos decorados. Aí Deuteronômio capítulo 6, capítulo 11, enfim, e outros textos bíblicos, dali eles tiravam o Shema. O Shema o que era? É como se fosse aquele, não sei se você foi católico, mas eu fui católico antes de ser crente. Na minha meninice, eu fui católico, e a gente então decorava aquilo que a gente conhece como credo apostólico. O que era o credo apostólico? Era uma súmula, um resumo da doutrina cristã. Numa época onde as pessoas não sabiam ler, não havia Bíblia, não havia imprensa, não havia livros, ou havia muito pouco, as pessoas precisavam recitar o credo apostólico para manter a sua fé acesa e para fazer diferença do que estava certo, do que estava errado. Eu não sei se eu ainda sei de cor, mas talvez você ainda se lembre, não sei se você foi criado, mas o credo apostólico dizia o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O que é isso? Isso é um resumo da vida cristã, um resumo da nossa doutrina, da doutrina que é comum a todos os cristãos. E quando o judeu recitava o Shema, né? Shema, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, enfim, daí por diante. É para manter acesa a sua chama. E ainda mais, numa época em que, imagina você ter uma igreja como congregações, que não havia isso. Então a responsabilidade na época de Moisés é cada pai, é cada mãe, ensinar o seu filho em casa a palavra de Deus, a fé.
que devia manter-lhe comprometido com Deus, que o salvara. Depois de tantas maravilhas, imagina, irmãos, as 10 pragas do Egito foram coisas tremendas. Principalmente porque Deus fez separação no território dos judeus. Não aconteceu nada daquilo. Era só contra os egípcios, para Deus mostrar quem Ele era. E finalmente a passagem pelo Mar Vermelho, uma coisa que os judeus não se esquecem até hoje. Eles celebram ainda mais uma curiosamente, para ele o profeta Elias não veio ainda, e eles quando celebram a Páscoa, lá na mesa deles fica uma cadeira vazia. A cadeira para quando Elias apareceu, o Elias que eles esperam. Jesus disse que o Elias, João Batista era o Elias que havia de vir, mas eles ainda estão com a cadeira vazia lá no dia da Páscoa, celebrando a Páscoa. Muito bem, irmãos, então, uma das coisas que a gente aprende aqui, ao lermos esse salmo, é que é preciso fazer periodicamente um inventário da sua vida. Você pode estar 10, 20, 30 anos na igreja. Você ainda está crescendo? Você está melhorando? Você está ensinando? Você está está se empenhando, faz parte do corpo de Cristo. Nós fomos chamados para servir, irmãos. Por isso é bom estar juntos. Por isso é ótimo sentir necessidade de estar na igreja, saudade da igreja. Eu fui marinheiro e às vezes eu passava 2, 3 meses fora de casa. E às vezes em alto mar, poucas vezes a gente estava atracado, quando a gente podia ir à igreja. E às vezes chegava num porto, no dia que você podia ir para a igreja, estava de serviço. E eu quando voltava dessas viagens, irmãos, eu sempre, graças a Deus, fui muito ativo da igreja. Com 4 anos eu estava na frente de uma escola dominical. Estava ensinando com 4 anos. Depois aprendi música, fui músico na igreja. Fui regente de coro, fui professor da escola dominical, fui pregador de ar livre, fui visitante, dirigi programas no rádio. Então eu fiz aquilo que eu podia fazer. Eu me lembro daquela senhora, daquela irmã, no dia em que, na semana da Páscoa, na semana em que Jesus estava lá na casa de Simão o leproso, naquela ceia, que aquela senhora, aquela irmã Maria, foi levar lá o vaso de um perfume precioso para ungir a Jesus. E depois de toda aquela murmuração, daquele comentário, das censuras que ela sofreu, dos discípulos de Jesus. Jesus disse acerca daquela mulher: esta fez o que podia. Esta fez o que podia. Ela pode não ter feito muita coisa, mas ela fez o que podia. O interessante é isso, irmãos. É você fazer o que você pode. Talvez se você nunca vai para um púlpito pregar, ou para frente de uma classe ensinar, ou liderar um departamento, e fazer alguma coisa, talvez você nunca chegue a isso. Contando, mas o importante é que você faça o que você pode fazer. Aqui vemos a responsabilidade dos pais. Os pais tinham que ensinar. A igreja consolida o ensino, mas você é o responsável por ensinar os seus filhos. É o que a Bíblia está dizendo aqui. É o que a Bíblia está dizendo isso aqui para a gente. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Então, é importante, irmãos, é importante fazer esse inventário da sua vida. Porque quando a gente lê, e outra coisa importante, irmãos, a Bíblia fala lá no capítulo 22,
22:4, 22:5 do livro de Provérbios, mais ou menos aí, um desses versículos, diz que o avisado vê o mal e se protege, se desvia, mas os simples, os desavisados, passam e sofrem a pena. Não se dá por avisado. Então é por isso que é bom aprender com a história dos outros. Dizem que o homem inteligente aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio aprende com o erro dos outros. E aqui, a chamada que Asaf está mostrando para a sua geração, os exemplos da história do seu próprio povo. Então é preciso, irmãos, estarmos atentos. Quando lemos o Novo Testamento, está cheio dessas diferenças. Quando lemos Hebreus 2, e versículo 3, a Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Essa é uma pergunta retórica, já traz a resposta embutida. É como se eu dissesse para você: nós não vamos escapar se não tomarmos cuidado. É isso que o apóstolo está dizendo aqui para nós em Hebreus 2, e versículo 3. Quando lemos 2 Pedro, capítulo 1, a gente vai ver Pedro dizendo assim: e vós, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência, todo cuidado. Nós que recebemos, irmãos, tudo que diz respeito à vida e piedade, a Bíblia diz, nesse mesmo texto, 2 Pedro, capítulo 1, grandíssimas e preciosas promessas. Isso quer dizer, olha, você não tem falta de nada. Você não pode reclamar disso. Você não tem do que reclamar. Você pode até não estar aproveitando tudo aquilo que Deus te deu. Você ainda não tomou posse disso. Você não está querendo, você não está interessado, ou você não sabe. Mas a Bíblia recomenda: vós pondo nisso mesmo toda diligência, todo cuidado é pouco. É como Tiago diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Não me lembro agora se é Tiago ou Pedro que diz isso. Então, queridos, atender esse apelo de Asaf no Salmo 78 é um dever diário nosso. E esse aviso, nós lemos cerca de 42 vezes no Antigo Testamento, essa mesma advertência. Então é preciso que haja dedicação, é preciso que haja preocupação. Eu tenho procurado, irmãos, eu tenho uma inveja tremenda do meu sogro, não vive mais. Mas o meu sogro era um nordestino, um alagoano que aprendeu a ler na Bíblia. Era um homem tão sistemático que ele aprendeu a ler na Bíblia e passou lendo a Bíblia, o Novo Testamento, uns 10 anos, e olhando para a vida dos crentes, para ver se correspondia com o que ele estava lendo na Bíblia. E um dia ele reuniu o cunhado e os amigos dele, tudo, e foram procurar um missionário aqui do lado de Córrego das Pedras, aqui perto de Corumbá, por aí. Vamos lá aceitar Jesus, porque a Bíblia tem razão. Olha, o meu sogro era uma pessoa simples, mas olha, ninguém escapava do evangelho dele. Ele podia estar conversando com quem estivesse conversando. 5 minutos no máximo, ele estava no evangelho. Estava falando de Jesus. Ele tinha um jeito, porque, irmãos, porque tinha coisas dentro dele. Daquele jeito simples dele, ninguém escapava da rede dele. Eu tenho por hábito, eu tenho andado muito de aplicativo por aí, né? E geralmente eu pesco o nome, vê lá o nome do motorista, né? E às vezes o nome bíblico. Um dia desse eu viajei com a Amonita. Aí eu disse para ele: olha, eu estou com mais de 80 anos, nunca viajei com a Amonita.
E começamos a conversa e descobri que era um pastor que estava ali no volante. Né? E, através de nomes, comentário de nomes, se você procurar, irmão, você vai sempre encontrar uma brecha para falar de Jesus. Às vezes, irmão, também não é encher a paciência dos outros. Se você perceber que a pessoa não vai receber a palavra, às vezes o camarada, o assunto dele é política, é PT, é não sei o que lá, é outro partido. Sai fora dessa, viu, irmãos? Mas procure uma brecha para mostrar o caminho para Jesus. Ele há de vir, ele há de vir, e há de atender o apelo, e há de ouvir a voz de Deus, e há de ouvir a palavra de Deus. Então nós aprendemos que é didático, é útil para o nosso aprendizado, quando nós fazemos esse retorno da nossa história, fazer uma revisão da nossa história, da nossa caminhada. Às vezes você está aqui, eu não sei, bem, aqui eu não conheço, aqui eu posso dizer porque eu não conheço ninguém, né? Mas, irmãos, o que me preocupa, eu tenho um amigo muito antigo que agora está indo para uma sociedade secreta, crente, entrando para uma sociedade secreta, né? Aí eu estou batendo na vida dele. Enquanto ele está me dando chance, eu estou explicando para ele. Ele estava com quase 70 anos agora, mas pelo visto, ele nunca leu a Bíblia toda. Você já pensou um crente? Eu não quero crer que aqui tenha esses crentes. 10, 20, 30 anos na igreja, sem ler a Bíblia toda, nem uma vez. Eu acho que você não está interessado nas coisas de Deus. Me perdoe. Sabe? O ano passado, eu agora, com o problema da enfermidade da minha esposa, nós paramos de ler a Bíblia juntos. Mas o ano passado, neste mês, nós já tínhamos lido a Bíblia toda. E começamos a ler a Bíblia em espanhol. Né? Do ano para cá. E paramos aqui, já no meio da Bíblia, paramos por questão de saúde. Ela às vezes não está bem para ler, nem para nada, nem para conversa. Então, nós paramos de ler juntos a Bíblia. Eu também não sei quantas vezes, 10, 15, 20 vezes, não sei quantas vezes eu leio a Bíblia. Mas eu estou dizendo isso, irmão, porque a Bíblia é a fonte da nossa inspiração. É o mapa do viajante. Sabe, irmãos? Você tem que ler a Bíblia. Mesmo quando você não entenda, vai passando por cima. Você sabe que quem é que tem muita dificuldade de ler Bíblia e escutar um sermão, uma mensagem? Um pastor. Por incrível que pareça, irmãos. Porque o pastor é um estudante da Bíblia. Quando o pregador fala alguma coisa que é novidade para ele, porque a gente sempre vai ter novidade da Bíblia, sempre. Você já leu 10, 20, 30 vezes a Bíblia, você sempre vai encontrar coisa nova dela, pode ter certeza disso. Eu às vezes fico envergonhado, quantas vezes passei por esse texto e não vi isso? Não se admire de você não entender tudo, vai lendo, não entendeu? Você sabe como os judeus pensam a respeito da Bíblia? Meu professor de hebraico era um pastor batista, missionário norte-americano para evangelizar judeus. O trabalho dele era evangelizar judeus. Então ele procurava todos esses versículos difíceis de serem explicados e procurava um rabino, um judeu piedoso, né? Porque nem todos os judeus são piedosos, e começavam a conversar com ele. E uma vez ele perguntou para o rabino, por que é que o judeu não podia misturar duas espécies de tecido numa mesma roupa? Está lá em Levítico 19, mais ou menos. E o judeu disse para ele, olha, nós os judeus,
nos gloriamos, porque somos capazes de obedecer, mesmo quando nós não entendemos. Irmão, você não entendeu? Obedeça. Um dia você vai entender, vai dar graças a Deus, vai melhorar a sua vida. Toda vez que obedecemos, mesmo sem entender, nós somos abençoados. Por isso é bom ler a Bíblia. Por isso é bom atender aqui o chamado de Asaf, dizendo: escutai, povo meu, a minha lei. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido. E prestar ouvido aqui não é só escutar, não. É inclinar-se para ouvir. É ter atenção. É querer entender. Eu tive muitos questionamentos. Tive problemas. Vou te contar duas coisas que eu não perguntava com vergonha para as pessoas, como novo convertido. Eu tinha algumas perguntas, muito tempo carreguei essas perguntas. Uma delas era: por que é? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas por que é que Deus castigou Eva e Adão só por causa de uma maçã? Eu não sei se você perguntou, mas eu fiz essa pergunta e essa pergunta me acompanhou muito tempo. Mais tarde, muito mais tarde, lendo livros e estudando, eu fui descobrir que aquela simples atitude, que a atitude que parecia tão simples, na verdade, eles feriram todos os mandamentos, todos os mandamentos da lei de Deus. Muito embora a lei não houvesse sido revelada ainda, mas como a lei reflete o caráter de Deus, quando a gente começou a entender essas coisas, viu que realmente eu fiquei satisfeito, irmãos. Outra pergunta que me acompanhou e me perturbou muito tempo. A Bíblia ensina que quando alguém se desentende, um crente ofende a outro, não é o ofensor que deve procurar o ofendido, mas o ofendido que tem que procurar o ofensor. E essa pergunta, não é possível, é ilógico. Se eu fiz alguma coisa de mal para alguém, sou eu que tenho que tomar atitude e buscar o conserto, buscar o perdão. E durante muito tempo, e um dia, eu não sei nem por conta de que eu descobri isso. Irmãos, quando uma pessoa ofende a outra, o ofensor não pode esperar que ele venha pedir perdão e conserto. Pode ser até que ele venha, se ele for restaurado antes. Pode ser até que ele venha. Mas quem ofende uma pessoa está em condições espirituais inferiores ao outro. Como é que uma pessoa em condições inferiores pode ajudar quem está melhor do que ele? Simples assim. E é isso que o Evangelho ensina. Então há coisas, irmãos, que se descobre com o tempo e com a vontade de aprender, porque às vezes, irmãos, eu fui professor de adolescentes e gostava muito dessa classe, porque o adolescente não tem papa na língua. Pelo menos a minha classe era assim. Tudo que eles tinham dúvida, eles perguntavam. Já os adultos não. Os adultos parece que querem passar por sábio e eles não perguntam nada, sabe? E às vezes não aprendem por causa disso. Então a pergunta, as dúvidas, não são sinais de incredulidade, de rebeldia, não. As dúvidas são pedagógicas, ela ensina, e quem está crescendo tem dúvida. Quem está aprendendo tem dúvida. E tem que perguntar. Alguém tem que responder. Eu me lembro uma ocasião, uma das perguntas mais difíceis que o adolescente me fez, nós estamos falando sobre bibliologia na classe. Como é que a Bíblia está organizada? A Bíblia é como um livro. E aí, comparando a nossa Bíblia com a Bíblia católica e tal, né?
Aí ele perguntou assim para mim, a Bíblia Católica tem 73 livros, a nossa tem 66. Como é que eu posso dizer que é a nossa que está certa? Que o nosso Antigo Testamento está certo, e não a Bíblia Católica? Essa foi uma das perguntas mais difíceis. Mas eu sabia e dei a resposta para ele. Dizia para ele, olha, por que é que a nossa Bíblia só tem 66 e a dele tem 73? Olha, é simples responder isso, irmãos. Porque a nossa Bíblia é exatamente igual à Bíblia do judeu, que é só o Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento é igualzinho ao Antigo Testamento dos judeus. Então, se eles são os guardadores, se eles é que eram o dono da Bíblia, quem é que pode acrescentar outros livros? Está adulterado. Então é simples assim. Queridos, então aqui nós temos uma chamada para escutar, é uma ordem, é um apelo para prestar ouvidos, inclinar, mostrar atenção e interesse pelas coisas de Deus, porque temos que aprender as lições do passado, corrigidas os erros, aperfeiçoado as coisas boas, vai melhorar ainda mais a sua vida. E aquilo que você fez, que não deu certo, todo mundo faz isso, irmãos. Todo mundo erra. Aqui não há ninguém perfeito. Na igreja não há perfeito. Não tem pastor perfeito. Não tem crente perfeito. Tem crente santo, justo, bom, vai para o céu, está preparado, mas ele não é perfeito. Perfeição é só lá. Quem vai pastorear a igreja perfeita é Jesus Cristo. E eu espero estar lá. E vocês, irmãos, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, pode dizer com alegria, eu quero ir lá para lá. E está chegando a minha vez, né? A fila está andando, né? A fila está andando. Então, querido, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Oh, irmão, que bom. Quando a gente tem famílias, pais, que tem história da Bíblia para contar, tem lições da Bíblia para transmitir. Sabe, irmãos? Como é bom, eu dou graças a Deus, não mesmo por mim, porque enquanto meus filhos eram pequenos, eu passei o maior tempo da minha vida ou viajando, e quando tive tempo, tive que estudar à noite. Estudar à noite, trabalhar de dia, estudar à noite. Mas a minha esposa foi muito criteriosa. Filho de um pai criterioso, ela foi muito criteriosa na criação dos nossos filhos. Graças a Deus, eu dou graças a Deus. Tenho um filho pastor, a minha filha não está pastoreando hoje, mas já foi pastora. Tenho outro filho que é presbítero. Agora a terceira geração está me preocupando. Tenho alguns netos, dos 8 netos, pelo menos os 4 estão me preocupando muito. Isso deve trazer preocupação para nós. Nós hoje estamos vivendo uma época em que os avós não têm mais autoridade para ensinar, diferente da Bíblia. Se formos ler na Bíblia, os avós tinham responsabilidade com a geração dos netos. Mas esse tempo passou. O que nos resta, irmãos, é aconselhar os filhos e orar pelos netos. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração da importância de você fazer uma retrospectiva da sua vida, de você fazer um inventário da sua vida, para ver o que de bom pode ser melhorado e o que de ruim tem que ser esquecido e tem que ser corrigido. Deus nos abençoe essa noite, irmãos, e que esta semana seja uma semana de meditação, de oração, de busca, de consagração, de louvor e de leitura bíblica.
Faça o seu Shema como os judeus têm o seu Shema, a sua reza, a récita, os versículos decorebas. Se você não aprendeu o credo dos apóstolos, né? Crie o seu Shema. Ore a Deus para que encha o seu coração de palavra, e você aproveitar as oportunidades para semear o Evangelho. Nós temos uma responsabilidade com a nossa geração e com as futuras gerações. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos?